Fala, nação flamenguista, vamos para mais um vídeo. Hoje vamos reagir aí ao pessoal do Globo Esporte, do SBT Esporte Rio. Lembrando aí que o Flamengo já se prepara para o primeiro jogo do ano. O Flamengo vai jogar o Carioca com o Sub-20, pelo menos nesse início. Também temos aí a notícia de Caio Jorge. É isso aí, o Flamengo fez mais uma proposta por Caio Jorge e também uma proposta por Marcos Antônio do São Paulo. Caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e vamos para o vídeo, galera. Fala pessoal, muito boa tarde, Globo Esporte na área. E vocês já viram, né? Os nossos repórteres estão aqui, ó, prontos para trazer muita notícia ao vivo para você. A gente vai falar da apresentação que vai rolar daqui a pouquinho no Botafogo, negociações do Fluminense, tem também reforço no Vasco. E a gente começa com o Flamengo. Ó, vai se acostumando com esses rostinhos aqui. Essa molecada que vai entrar em campo no domingo contra a Portuguesa, já na abertura da temporada 2026. Esse jogo vocês conferem ao vivo com a gente aqui na Globo. O Pedro ainda não vai estar na estreia, mas se apresentou antes de todo mundo para já começar a treinar. Então, Lívia Laranjeira chega para cá, ela tá lá no Ninho do Urubu e conta mais detalhes pra gente. Boa tarde. Fala, Kelly, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a reapresentação do elenco principal do Flamengo está marcada só para a próxima segunda. Mas hoje o Pedro postou nas redes sociais uma foto dessa entrada aqui, da entrada do Ninho. Ele sofreu com lesões ao longo da última temporada, especialmente na reta final do ano, então decidiu voltar antes, encurtar as férias, que é estar 100% para quando for a hora de entrar em campo. E quem também vai passar pelo Ninho antes da data da apresentação é o zagueiro Vitão. O Vitão chega hoje ao Rio de Janeiro e amanhã vai ser oficialmente apresentado aqui mesmo no centro de treinamento como o primeiro reforço do Flamengo para 2026. Ele vinha treinando em casa, mas só vai ter o primeiro contato com os novos companheiros a partir da semana que vem. O Flamengo segue de olho no mercado e hoje demonstrou interesse na contratação do Marcos Antônio, do São Paulo. A ideia era envolver o Alan na negociação. O Alan interessa ao tricolor paulista, mas nesse momento o clube disse que não quer fazer negócio, não aceitou a investida do Flamengo. Como você disse, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo com o time Sub-20, sob o comando do técnico Bruno Pivetti, e a partir da reapresentação do elenco principal vai definir as estratégias para os próximos dias. A tendência é que os principais jogadores estreiem contra o Vasco dia 21, Kelly. Valeu demais, Lívia Laranjeira, bom trabalho pra ti. Pessoal, vocês lembram do Lohan, promessa da base do Flamengo? Fez alguns gols até pelo profissional. Ele tá emprestado pro Pisa, da Itália. E o técnico Gilardino não tá muito feliz com ele, não. Até elogiou a técnica do garoto, mas falou que ele vai precisar largar da preguiça. É mole, gente. Bom, já a gente vai falar também, ó, desses três caras aqui que fizeram parte da história recente do Flamengo. O Tite, o Gerson e o Gabigol não perde. E agora, o Tite, gente, foi apresentado no Cruzeiro e falou sobre o Gabigol. Os dois tiveram uma relação meio conturbada no Flamengo. Desejo sucesso para ele no trabalho, que ele possa retornar e dar ao Cruzeiro, no momento que for conveniente, a melhor situação possível, que ele seja feliz. Um ano atrás, o Gabigol, que foi apresentado no Cruzeiro, fez uma provocação direcionada ao Tite. Se fosse para vir um técnico aí, só que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Agora você sabe. No Flamengo, a relação dos dois não foi legal. Tinha um treinador que não me respeitava como jogador. Antes disso, o Gabi ficou chateado por não ter sido convocado para a Copa do Mundo de 2022. É verdade! Eu já jogo numa seleção, cara! Agora, o Tite mal chegou no Cruzeiro e o Gabigol já saiu emprestado para o Santos. Que ele seja feliz. O Tite não trabalhava desde que saiu do Flamengo em setembro de 2024.
voltou afiado no titês. As ideias que têm que ser comungadas. A honestidade, a lealdade, a transparência, ela é inegociável. É inevitável ao longo do tempo as suas conquistas seguindo esse mesmo padrão. Quer o Tite esteja ou não, me oportunizando. E ele ainda fez uma reflexão sobre o tempo afastado. Tem uma parábola da águia que chega em determinado momento que ela sai, ela vai pro penhasco, ela fica quieta, ela tira o bico, ela tira a unha e tira a pena, porque ela tem que reciclar em algum momento. Eu tinha essa necessidade de reciclar. Ela vai pro penhasco, ela fica quieta, ela tira o bico, ela tira a unha e tira a pena, porque ela tem que reciclar em algum momento. Eu tinha essa necessidade de reciclar. Agora, bem recuperado de tudo, que seja um baita 2026 pro Tite. Gente, um reencontro que o Tite, quer com o Gerson no Cruzeiro agora. Os dois também trabalharam juntos no Flamengo. E o Cruzeiro pode ser o 7º clube do Gerson na carreira. Ele tá com 28 anos e já rodou bastante. Começou no Fluminense, aí foi pra Europa, voltou pro Flamengo, Europa de novo, Flamengo mais uma vez, Zenit da Rússia e agora pode voltar ao Brasil. O Gerson não para quieto. E o Tite que é o cara. Pouco a gente vai falar do Flamengo, hein? Segura aí que o Flamengo é assunto pra gente. Tem notícia, Vene Casagrande, Fábio Azevedo, o Flamengo. Terror dos clubes brasileiros. E já Calhamar. Abre o olho. Se tem jogador se destacando, abre o olho, hein? Olha a soberba do homem. Esses caras estão impossíveis. Ó, 1 bilhão aí pra gastar, pra contratar. Segura. E o Flamengo segue se preparando para a sua maratona de jogos. Começa neste domingo o Campeonato Carioca contra a Portuguesa, jogo lá em Volta Redonda. O elenco principal só se reapresenta na segunda-feira, para aí sim iniciar essa rotina de 12 jogos em 40 dias. A nossa Alcilene Brito preparou um VT sobre o Flamengo e na volta a gente comenta tudo do Mengão do Vene Casagrande. Rodrigo. O Flamengo já tem muitos planos para 2026 e uma grande maratona de jogos pela frente. O rubro-negro começa o Campeonato Carioca neste domingo em jogo antecipado contra a Portuguesa. A responsabilidade nesse início ficará com os jovens, já que abriu mão de participar da Copinha. A equipe principal se representa nesta segunda. Diferente dos últimos anos, que o clube fez a pré-temporada nos Estados Unidos, desta vez o elenco irá se preparar no Rio, já que o time tem grandes missões ao longo do ano e em busca de taça. A primeira disputa será no dia 1º de fevereiro na Supercopa Rei diante do Corinthians. Também em fevereiro, o Flamengo terá a Recopa da Sul-Americana, nos dias 19 e 26 contra o Lanús. Além disso, a briga pelo Campeonato Brasileiro já começa neste mês, no dia 28 de janeiro. O atual campeão brasileiro ainda irá disputar a Libertadores, que conquistou o primeiro tetra brasileiro em 2025, e a Copa do Brasil, que foi eliminado no ano passado. Após um 2025 com 78 jogos e 4 títulos, o rubro-negro inicia 2026 em um ritmo semelhante. O time terá uma sequência pesada, sem semanas livres e pode ter até 12 jogos em um intervalo de 40 dias. Grandes desafios para o técnico Felipe Luiz, que irá em busca de mais taças esse ano. Por enquanto, o Flamengo praticamente manteve o mesmo elenco que o ano passado, começando com o próprio técnico que teve o contrato renovado. O clube também fechou com o zagueiro Vitão, que era do Internacional. De saída, o time se desfez de Juninho e Vinha. A diretoria apontou que deve continuar com a mesma equipe. No entanto, ainda está em busca de um atacante para revezar com Pedro. A janela de transferências termina no dia 3 de março. O elenco principal deve começar a jogar no clássico com o Vasco, no dia 21 de janeiro. Muitas missões para um Flamengo que vai, em 2026, continuar sonhando alto. Olha só, para tudo agora, para tudo que você está fazendo, avisa para os amigos, bota no SBT que tem uma informação importante. Drone do Vene Casagrande. Ó, vou até mudar o roteiro aqui. A gente ia falar de outra coisa. Vou rolar a bola pra ele aqui também. A resenha ia pro outro lado. Para tudo, ele acaba de receber uma mensagem. Esse celular aí, esse drone do Vene Casagrande. Me fala aí, o que te avisaram aí? Vamos lá, Flavinho. A diretoria do Flamengo fez uma nova proposta ao Cruzeiro pelo atacante Caio Jorge. Nova proposta pro Caio Jorge. Segundo a pessoa disse... Não desistiu do Caio Jorge, não. Não desistiu. O novo é valor, paixão, é paixão. O novo valor ultrapassa 30 milhões de euros. Ou seja,
E o Cruzeiro vai resistir? O Flamengo está será? fazendo uma força absurda para contratar o Caio Jorge. A proposta foi enviada hoje ao Cruzeiro. E lembrando, se o Flamengo está insistindo, fazendo essas propostas ao Cruzeiro, é porque o Caio Jorge já deu ok. E a gente trouxe a informação nos últimos dias que, para o Caio Jorge, o Flamengo ia dar 4 anos de contrato e, além disso, pagamento de luvas obviamente altas, e também dobrar o salário dele praticamente do que ele recebe atualmente no Cruzeiro, sendo que já é uma boa quantia. Então o Flamengo fazendo uma nova que a novela investida... tivesse acabado, não acabou. O Flamengo vem forte atrás do Caio Jorge. O Flamengo insiste em Caio Jorge, até porque as outras opções, de fato, assim, Marcos Leonardo, se o Flamengo tentasse o Marcos Leonardo, grana é maior. Seria uma grana ainda maior, porque ele está em alta lá no clube árabe, que no caso é o Al Hilal. E o Caio Jorge já deu ok para o Flamengo, os representantes do Caio Jorge também já deram ok, e o Flamengo faz uma nova oferta ao Cruzeiro. Será que vai chegar até quanto, hein? O Cruzeiro pede 50 milhões. O Cruzeiro pede 50 milhões. Será que chega a 35 essa nova oferta? Olha, eu vou ser muito sincero para você. 30 milhões de euros já é um grande valor pelo Caio Jorge. Eu acho que a maior negociação da história do futebol brasileiro em transferências nacionais. Perfeito, seria interna, maior. Sim. Interna, sim, com certeza. Isso mostra a força financeira do Flamengo, porque a gente brinca aqui, mas de fato, qual clube brasileiro hoje teria condições de oferecer 30 milhões de euros no Caio Jorge, sendo que, sejamos francos, ele não vale isso. É porque o Flamengo sabe que para tentar tirar o jogador lá, precisa oferecer muito mais do que de fato ele vale. Mas, ô Vene, só uma dúvida. Essa proposta ainda continua envolvendo a ida do Cebolinha, porque aí a gente está aumentando o valor, né? Não. Seria só sem, exatamente. Seria sem o Cebolinha. Tira o Cebolinha. Tira o Cebolinha, exatamente. E detalhe, Fábio, o Cebolinha ele também teria que dar ok. Sim. Porque quando o Flamengo ofereceu aquele valor de 24 mais o Cebolinha, os representantes do Cebolinha não estavam sabendo. Esqueceram de combinar com o Cebolinha. A pessoa até brincou assim, vem cá, a gente não está sabendo de nada. Eu falei, ó, então você reclama com o Flamengo, não com a imprensa que está noticiando, porque o Flamengo está interessado em envolver o Cebolinha. Mas, enfim, o Tite gosta dele, né? O Tite gosta dele, faz total sentido. Acho que seria bom para todo mundo. Mas até aquele momento o Cebolinha não sabia. Mas agora o Flamengo vai para cima do Caio Jorge tentar tirar o jogador do Cruzeiro. Eu, particularmente, vou repetir aquela frase que eu falei aqui nos últimos dias. Eu não sei quem é mais doido. O Flamengo oferecer isso ou o Cruzeiro rejeitar. Mas isso também mostra a força do Cruzeiro em querer brigar por título no Campeonato Brasileiro. Embora seja SAF, não é qualquer clube que tem coragem de rejeitar mais de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, porque ele não vale isso atualmente. Mas tá aí tem fazendo o jogo do... Mas o Flamengo tem grana, Fábio. Então, mas aí que eu acho. Se tá deixando o Flamengo esticar a corda do Cruzeiro, porque sabe que ofereceu 25, chegou a 30, daqui a pouco vem 35, vem 40. Chegou, eu não quero vender. Você quer comprar? Então, olha só, não vai chegar nos 50, mas pode chegar nos 40 se eu esticar um pouco mais a corda e essa paixão continuar existindo no peito rubro-negro. Então, acho que isso pode acontecer. Agora, também é o seguinte... Vender para o Flamengo significa reforçar um rival. Direto, né? Direto e enfraquecer você. Concorrente no Campeonato assim, Brasileiro, Libertadores. Se você estivesse falando assim, o Flamengo está oferecendo uma troca Caio Jorge pelo Pedro e mais uma grana. Você está ganhando um centroavante, mas você não vai ganhar um centroavante. Quem vai ser o centroavante do Cruzeiro? Nem Gabigol é mais, porque ele já foi pro Santos. E nem mas tá nesse vou nível, te falar, né? Fábio, não, é porque a SAF atual do Cruzeiro, ela não pensa nas finanças, ela não pensa. O cara é torcedor do Cruzeiro, o cara Pedrinho, é apaixonado pelo Cruzeiro e assim, ele tem muito dinheiro. Assim, ele é rei lá em Belo Horizonte. Não tá pensando de fato, ele não tá pensando empresarialmente, né, na instituição. Se fosse a SAF com o Ronaldo, eu arriscaria dizer que o Ronaldo teria aceitado essa proposta do Flamengo. Porque o Ronaldo, vamos lá, vou pegar um exemplo aqui. O Ronaldo, ele tirou o Fábio. O Fábio era ídolo lá. Mas por que ele tirou o Fábio? Porque na cabeça dele, financeiramente falando, era melhor o Fábio deixar o elenco naquele momento. Então, assim, é porque o Cruzeiro atualmente ele não pensa na parte de dinheiro. Vai na paixão. Vai na paixão, exatamente. Porque a proposta é muito boa. O Fábio sabe disso. Pô, é muito boa. 200 milhões de reais. Que isso. Por, isso e se você fosse uma SAF pensando no lado financeiro, o que você ia fazer? Beleza, eu vendo esse jogador por 35 milhões de euros e vou atrás de um outro centroavante que possa suprir a ausência do Caio Jorge e um pouco mais barato. Agora, pode ser fundamental para o Flamengo, pode ser aí um ponto a favor, a vontade do jogador, dele pressionar também a diretoria, porque você colocou, Vene, se a diretoria do Flamengo está insistindo é porque tem um aval do Caio Jorge. Está claro que o Caio Jorge quer jogar no Flamengo. Até que ponto a vontade do jogador não vai pesar? Botar pressão na diretoria do Cruzeiro, dizer que quer sair, não sei, o perfil do Caio Jorge talvez não seja de criar uma polêmica, mas daqui a pouco começa a ficar um clima meio esquisito, o cara falar que quer jogar no Flamengo e vai deixar um jogador sem vontade ali, querendo sair, isso é um insatisfeito bom ponto, no Cruzeiro? Eu, se eu fosse diretor do Cruzeiro,
eu até toparia vender. Ah, beleza, você quer ir? Mas você vai dar uma entrevista publicamente dizendo que você aceitou a proposta do Flamengo. Mas me deixar mal com a torcida aqui não. É isso. Eu iria jogar desse jeito também. Mas o Caio Jorge ele não tem perfil de brigar, de pedir para sair, de fazer pirraça, digamos assim, não se reapresentar. Eu não acredito no Caio Jorge fazendo isso. Mas, obviamente, conhecendo a diretoria do Flamengo, e isso também através de informação, porque, enfim, os empresários já deram ok pro Flamengo. A questão é realmente o Cruzeiro. O jogador ele já topou o projeto do Flamengo. E na boa, não é nenhum absurdo ele topar o projeto do Flamengo, se põe no lugar dele. 4 anos de contrato. Você jogar hoje no principal clube do futebol brasileiro, tudo, que te dá muita visibilidade. Inclusive, querendo ser uma Copa do Mundo Seleção. Perfeito, te dá essa visibilidade de seleção brasileira. E você ainda ganhar mais por isso. E com o status de titular, porque eu acho que ele se encaixa muito mais no estilo de jogo do Felipe Luiz do que propriamente o Pedro, que hoje é o outro centroavante do Flamengo. Então, eu no lugar dele, eu também toparia. Agora, eu no lugar dele brigaria para sair. Eu não queimaria o meu filme com o Cruzeiro. Mas isso é muito fácil eu falar aqui, sentado na frente da câmera, no ar-condicionado. Assim, se botasse o dinheiro na minha frente aqui, talvez eu pensasse diferente. Mas o Caio Jorge, respondendo a sua pergunta, não tem perfil de brigar. Mas óbvio que para o Flamengo insistir, é porque o jogador já aceitou e quer ir para o Flamengo. Queria, com a grana dessa, que nem até o Fábio Azevedo ia querer jogar no Flamengo. Ela tava a camisa. Não, nem pelado eu boto a camisa. Não, tá jeito louco. nenhum, Já paguei a aposta, deu ruim. Você lembra disso? Teve jeito. Se deu mal mesmo. Fiz, apostei e perdi, fazer o quê? Ô, Vene, a gente tem percebido para esse ano, né, o foco do Flamengo, contratação de jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Tentou de maneira bem agressiva, para alguns até esse valor exagerado. Tá tentando o Caio Jorge, segue tentando. O Vitão tirou do Internacional, que era titular absoluto, né? Tava na mira do Cruzeiro também. O Brazão, goleiro do Santos, e até o momento sem proposta oficial. A situação do Brazão lá com o Peixe, né? Tem mais algum outro alvo? É esse movimento mesmo mais direcionado para o futebol brasileiro, para os jogadores que estão aqui no Brasil? Perfeito. A diretoria avisou no começo do ano que iria mirar muito mais de futebol brasileiro, contratação de futebol brasileiro, e de fato está cumprindo a promessa. Brazão, Vitão, Caio Jorge. Vitão, um jogador que era titular absoluto no Internacional e estava a um pé de assinar com o Cruzeiro. O Flamengo foi lá, deu um chapéu no Cruzeiro, levou o jogador. Brazão é um jogador de destaque do Santos, o Flamengo tem interesse, até o momento não fez proposta, porque o jogador está muito próximo de mudar de empresário, pelo menos essa é a informação que a diretoria tem, e até o momento eles estão em compasso de espera. Outro jogador, Caio Jorge, acabamos de mencionar, mais uma proposta, ultrapassando 30 milhões de euros. Até desistindo do... Perfeito. E tem mais um atleta que o Flamengo está tentando no futebol brasileiro e também já tem o ok do jogador. Trata-se de Marcos Antônio, jogador de destaque do São Paulo, para a torcida do São Paulo. Outro drone do Vene Casagrande. Foi o principal jogador do São Paulo na temporada, embora o São Paulo tenha oscilado bastante. Quis, né? O Flamengo já quis, exatamente. Na Lazio, ele é da Lazio. Com a antiga gestão. Comprou da Lazio. Exatamente. Aí o São Paulo, na ocasião, aceitou aqueles números pedidos pela Lazio. Na ocasião, o Flamengo não aceitou, ele foi para o São Paulo e aí ele cumpriu o contrato dele de empréstimo, mas o São Paulo foi obrigado a comprar porque ele bateu as metas. E agora o Flamengo está atrás desse jogador. Também já tem o ok do jogador, já fez a proposta ao São Paulo, mas o São Paulo quer o Alan, por empréstimo. Aí o que acontece? O Flamengo quer comprar o Marcos Antônio. Só que o São Paulo tá num problema político muito grave, porque no próximo dia 14 vai ser votado o impeachment do presidente atual do São Paulo. Então, até lá, o São Paulo não quer tomar nenhuma decisão que possa repercutir de maneira negativa e atrapalhar nesse processo de impeachment. Mas o Flamengo quer o Marcos Antônio. Falou, São Paulo, beleza, vocês querem o Alan por empréstimo, nós queremos comprar o Marcos Antônio. E aí, como é que vai ser? O São Paulo está se defendendo, falando, não vamos fazer. Mas o Flamengo já tem o ok do jogador, que já se reuniu com seus empresários, o empresário já se reuniu com a diretoria de São Paulo, falando, olha só, o jogador topa ir para o Flamengo. E aí, como é que a gente vai fazer? Só que o São Paulo vai se defender pelo menos até o dia 14. Mas, querendo ou não, o Flamengo já está causando uma baguncinha lá no São Paulo, porque já mexeu com a cabeça do jogador. A situação do Alan, o São Paulo mostrou interesse no volante, o Flamengo não tem interesse no Alan, seria uma compensação, uma troca, ou o Flamengo está usando isso para tentar convencer o São Paulo a ceder o Marcos Antônio? Não seria um troca-troca, porque o Flamengo está interessado em comprar o Marcos Antônio. Comprar. Exatamente.
Mas a parte, o Alan não está envolvido? Não ficaria envolvido, seria... Uma negociação à parte. Seria uma operação à parte, mas o Flamengo quer aproveitar o desejo do São Paulo em ter o Alan para comprar o Marcos Antônio. Então, assim, o Flamengo o que pensa? Ah, beleza, vocês querem o Alan? Ok, a gente quer o Marcos Antônio. Nós não vamos liberar o Alan por empréstimo até o momento que a gente resolver a situação do Marcos Antônio. E vai ficar nesse compasso de espera. Quem precisa mais da contratação? O São Paulo precisa muito mais do Alan atualmente. Quem está precisando é o Perfeito. São Paulo, né? O Flamengo, teoricamente, pode ter o Alan no elenco, não seria nenhum problema. Até porque o Saúl vai ficar cerca de 3 meses longe dos gramados. Então o Flamengo está em compasso de espera. Beleza, a gente espera até dia 14, que é quarta-feira que vem. E aí está nesse processo. Mas é mais um assunto que a gente levanta aqui. O Flamengo já está causando uma confusão nos bastidores, porque a torcida do São Paulo está desesperada, com medo de perder o Marcos Antônio para o Flamengo. Mas aí que tá, a gente vai entrar naquela linha de expectativa e realidade. Gente, o São Paulo vive uma crise financeira. Então não seria nenhum absurdo você vender esse jogador que você comprou por 4,5 milhões de euros por um valor maior para o Flamengo. E eu acho que o São Paulo não vai entrar na temporada pensando em título e brigar com o Flamengo em título. Eu acho que no caso é Palmeiras e Cruzeiro. O São Paulo não entra na temporada brigando com o Flamengo. Eu não penso desse jeito. Então é o momento de você tentar fazer caixa. Mas a vaidade e a repercussão negativa vai deixar a diretoria do São Paulo fazer isso? O tempo dirá. O clima não tá legal lá, né? Uma venda de um jogador importante também, a diretoria fica mal com a torcida. O Saúl ainda está na espera para passar por uma cirurgia no calcanhar. Ele aguarda o médico, que é referência mundial no problema no calcanhar, Niek Van Dijk, o nome do médico, e está esperando ele retornar de férias para passar por essa cirurgia. Sua informação, Venê, ele retorna ainda hoje, a ideia é que o procedimento ocorra amanhã e o prazo de retorno do Saúl aos gramados, pelo que o DM do Flamengo estipula, é entre 2 e 3 meses, ou seja, a tendência é de que o volante, meia, fique à disposição só para depois de março, abril. Isso pode acelerar a busca no mercado também, está relacionado esse interesse? Perfeito, está relacionado porque não vai ter o Saúl. Né? Perfeito, a gente está falando de jogadores da mesma posição. Embora, independentemente do caso do Saúl, o Flamengo iria buscar a contratação do Marcos Antônio. Mas é exatamente isso. O Saúl ele vai passar por essa cirurgia e o Flamengo estava, entre aspas, apressando o jogador. E aí? Resolve essa situação. Faz logo a cirurgia. Porque então, quanto antes você fizer... fizer... a situação de guardando o médico, referência. Perfeito, exatamente. E o médico volta hoje de férias, pelo menos a informação que o Flamengo tem, e aí vai ser definida a data da cirurgia dele. Mas, de fato, é isso. É um jogador que vai perder um longo período aí desse primeiro semestre, né? E é um primeiro semestre extremamente importante para o Flamengo. Início de Brasileiro, Supercopa, Recopa... Tem Campeonato Carioca também, que não pode deixar de mencionar. Precisa de um elenco com muitas opções que o Flamengo já tem, mas sem o Saúl, de repente sem o próprio Alan, precisa ir no mercado. E é isso, galera. As notícias de hoje foram essas. O Flamengo vai começar o Carioca com seu time sub-20. A molecada pode provar aí, como provou do último jogo aí contra o Mirassol, que tem condições de dar conta do recado, assim a gente espera. Também tivemos aí a notícia de Caio Jorge, isso mesmo, o Flamengo fez mais uma proposta por Caio Jorge e aguarda aí a definição do Cruzeiro. A gente sabe que o jogo é duro, né? O Cruzeiro está inclinado a não aceitar a proposta. Na verdade, o Cruzeiro não quer vender, pelo que parece o jogador quer vestir a camisa do Flamengo, porém o negócio depende agora do Cruzeiro. O Cruzeiro bateu o pé, disse que quer 50 milhões de euros. Vamos ver se o Flamengo vai chegar nesses valores. Eu acredito que não, até porque o Caio Jorge não vale, né, esse valor. Ele sabe, o Flamengo sabe, o Cruzeiro também sabe. Porém, já que é um jogador que o Flamengo quer tanto, vai ter que suar um pouquinho a camisa aí para poder conseguir. E o Flamengo também fez proposta por Marcos Antônio, como vocês puderam ver, isso mesmo. Marcos Antônio se destacou no São Paulo, um excelente jogador, tem aí o desejo, né, de estar se transferindo para o Flamengo. Porém, o São Paulo pede na negociação um empréstimo, né, na verdade, do Alan, isso mesmo. Pelo Flamengo está tudo ok e depende agora do processo político que está acontecendo no São Paulo. Então vamos ficar de olho, galera, por mais um possível reforço para o Mengão. Então, caso você não esteja inscrito no canal, deixa seu like, se inscreva no nosso canal. E é isso, galera. Até a próxima. Um abraço.